Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler Weber referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Renato Arroio, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaríamos de informar que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A opção de tradução está disponível ao clicar no botão Interpretação. Para aqueles que acompanham a videoconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Posteriormente, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão. Ao ser anunciado, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone e poderá fazer suas perguntas. É importante esclarecer que quaisquer declarações feitas durante essa videoconferência relacionadas às perspectivas de negócios da Kepler Weber, metas operacionais e financeiras, são projeções da diretoria da companhia e podem ou não se concretizar. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem influenciar o futuro da companhia e levar a resultados que diferem materialmente das expectativas expressas em tais considerações futuras. Agora, exibiremos um vídeo sobre os lançamentos de produtos da Kepler Weber em 2025. Os produtos são a máquina de limpeza KV Select e o transportador horizontal CTF Carretel. Estes lançamentos fortalecem a liderança e ampliam diferenciais competitivos da empresa, que possui atualmente 27 patentes registradas e 46% das receitas oriundas de novos produtos ou versionamentos. Após o vídeo, passaremos a palavra ao Bernardo Nogueira para darmos início à apresentação dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2025. A semente pequenina foi lançada em Panambi e brotou e floresceu, e o futuro lhe sorri. Com trabalho e seriedade, cresceu a partir dali essa empresa vitoriosa que nasceu em Panambi. Kepler Weber, dedicação, seriedade e amor. Kepler Weber, só o trabalho tem maior valor. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar com vocês para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2025. A nossa receita líquida totalizou 357 milhões de reais. O EBITDA alcançou 52,9 milhões, com margem de 14,8%. Já o lucro líquido foi de 25,6 milhões, representando uma margem de 7%. Seguimos gerando caixa com disciplina na gestão de custos e despesas, mantendo assim uma estrutura financeira sólida. No primeiro trimestre de 25, o segmento de fazendas registrou receita de 131 milhões, representando 37% da nossa receita líquida. A agroindústria somou 100 milhões, enquanto negócios internacionais atingiu 41 milhões de reais. Portos e terminais totalizaram 10 milhões, refletindo o perfil de ciclos mais longos. Já a reposição e serviço teve o maior crescimento, alcançando 73 milhões de reais, impulsionado pela expansão da receita recorrente e foco na base instalada. O crescimento de 28% em reposição e serviço e 5% em negócios internacionais reforçam a estratégia de diversificação da companhia. Trazemos aqui um resumo da carteira, com foco nos contratos mais relevantes firmados no trimestre. Essa seleção considera alguns dos projetos de maior valor e impacto estratégico, representando assim uma parte da carteira que está alinhada com o mesmo período de 2024. O objetivo é destacar a boa dinâmica comercial e a entrada consistente de novos contratos, reforçando a confiança do mercado e a solidez do nosso pipeline. Agora passo a palavra ao nosso CFO, Renato,
para apresentar o EBITDA e os demais indicadores financeiros. Bom dia a todos! É um grande prazer estar com vocês para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Kepler Weber. O EBITDA foi de 52,9 milhões, com margem de 14,8%. A principal queda veio da linha de lucro bruto, impactada pela redução dos preços médios e pela composição dos mix entre segmentos. No primeiro TRI de 2025, realizamos 17,2 milhões em investimentos, o que representa uma redução de 19% em relação ao quarto TRI de 2024, conforme já esperado, após um ciclo muito mais intenso de aportes no final do ano passado. Os investimentos continuam concentrados principalmente na expansão da capacidade fabril, que correspondeu por 35% do CAPEX no trimestre. Entre os principais projetos, destacamos aqui a aquisição de uma prensa excêntrica com alimentador e um novo elevador de carga na linha de unidade de pintura da unidade de Campo Grande. Também destinamos 22% dos investimentos para novos produtos, que servirão de incremento de receitas nos semestres futuros. 8% para tecnologia de informação e 35% para sustaining da operação, refletindo uma alocação equilibrada e alinhada ao nosso plano estratégico. Encerramos o primeiro TRI 25 com 357 milhões de caixa bruto e 54,6 milhões em caixa líquido, refletindo uma estrutura de capital sólida e flexível. A boa liquidez garante tranquilidade no ciclo de menor sazonalidade, viabiliza investimentos e reforça o compromisso com a geração de valor ao acionista, como demonstrado pelo pagamento de dividendos em abril. O ROIC acumulado em 12 meses foi de 28,8%. refletindo a sólida alocação de capital da companhia. A variação do indicador está ligada à pressão nas margens e ao aumento do capital investido médio, decorrente de aportes feitos em capital de giro. Aqui mostramos o retorno crescente de remuneração aos acionistas. Em 2024, atingimos um payout de 75%, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos. Em abril, distribuímos 70 milhões em dividendos, o que representa 0,40 por ação. Na parte inferior, destacamos a evolução do regime de caixa, com um aumento significativo a partir de 2021. Esse histórico reforça a nossa disciplina na alocação de capital e a prioridade em manter retornos crescentes aos nossos acionistas. Agora falaremos um pouco mais sobre o ciclo de negócios da Kepler Weber, sobre a nossa tese de investimentos e um pouco mais sobre as perspectivas para 2025. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, os executivos Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Renato Arroio, diretor financeiro e relações com investidores, vão compartilhar algumas informações sobre a Kepler Weber. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar aqui os resultados do primeiro trimestre. E a gente dedicou aqui um tempo para construir um material para vocês. Ele é bem simples, direto, mas que eu acho que a gente ajuda a explicar um pouquinho os ciclos do agronegócio, né? A gente sabe que o agro, e particularmente, né, o brasileiro, ele cresce em ciclos, né? Então a gente trouxe aqui para vocês um pouco de onde que a gente está no ciclo, qual que é né, como é que isso conversa com a nossa tese, nossa estratégia, a gestão, o que a gente está fazendo nesse momento do ciclo e, por fim, qual que é o retorno para os nossos acionistas que a gente espera mesmo dentro desse ciclo e a perspectiva para 2025. Então, eu vou ir passando aqui essa breve apresentação, são 3, 4 slides, e a gente abre para perguntas e respostas no final. O primeiro aqui, muito importante de compartilhar com vocês, são os principais drivers do nosso negócio, né? Então, a gente está aqui essencialmente no agro, a gente tem a safra, né, muito importante. Então, a gente vê aqui 2023 com 320 milhões de toneladas. E, na sequência, em ordem de importância, é o preço da soja, que acaba derivando na rentabilidade de toda a cadeia, não apenas do agricultor, mas de toda a cadeia do agro brasileiro, né? Então, a gente vê aqui que lá em 2023 a gente estava com $28, o preço do milho aqui com $10 e os juros que estavam na casa de 13, né? Então, esse foi um ciclo, né, um momento do agronegócio, depois de 2024 e 2025.
E aí, eu acho que é interessante a gente olhar aqui e a gente trouxe isso aqui para vocês para falar do ciclo e de como é que isso se comporta e conversa principalmente com as nossas receitas e rentabilidade, né? Então, a gente está hoje, aqui no primeiro trimestre de 25, comparando os nossos resultados versus o primeiro trimestre de 24, né, principalmente. Então, quando a gente vê aqui que o primeiro trimestre de 24 ele foi construído, né, baseado em vendas que foram feitas principalmente ali de abril a outubro de 2023, né, e que considerou ou constou aí com uma safra recorde e preços de sojas em patamares também bastante elevados, a gente conseguiu capturar muito valor, a gente conseguiu capturar aí margens bastante interessantes, né? Já a receita que a gente reporta aqui hoje, do primeiro trimestre de 25, ele é resultado das vendas que aconteceram aqui ao longo do ano de 24, principalmente aqui de abril a outubro, né, onde a gente teve uma quebra de safra, né, então foi uma safra que teve uma frustração, principalmente na região dos Cerrados, né, Mato Grosso e Mato Piba, e já iniciou uma retração no preço da soja e do milho, né, na casa aí de 20% aproximadamente para a soja. E aí tinham os juros que temporariamente ali estavam um pouco mais favoráveis, mas que gerou uma condição de negócio, né, durante as vendas e agora, conforme a gente faz, né, a gente vê a receita entrando na companhia, a gente vê um cenário aqui mais apertado para os nossos clientes e aí, consequentemente, em nossas margens também. O que a gente, já olhando um pouquinho, né, falando de timing de ciclo, né, nós estamos, obviamente, aqui em 2025, né, então a gente está iniciando essa temporada de vendas aqui de abril a outubro, né, e a gente vê, a gente volta para um cenário de super safra, né, então a gente fala muito e vê bastante na mídia uma super safra, então a gente vê aqui esses 330 milhões de toneladas sendo confirmados, então isso é um ponto a favor, então vem um vento a favor aqui com relação ao volume. O desafio que a gente tem instalado aqui para 2025, já contratado para 2025, é que o preço das commodities, principalmente da soja, que é mais ou menos 70% da renda aí da cadeia, ele teve mais uma redução, está na casa aqui de $21 o saco. A gente vê um milho positivo, né? Representa aí 20, 30% da receita dos nossos clientes, então isso é positivo, subida no preço do milho, e um juros elevado, né? Então, as vendas que estão acontecendo agora em 2025 vão resultar no faturamento, na receita aqui do segundo semestre, né? E a carteira de virada para 2026. O que a gente conclui aqui com esse material, né? Com esse primeiro slide? Que a gente saiu de um ciclo que estava super positivo, né, com uma safra enorme e preços bastante atrativos, para um momento de, né, quebra de safra e preços já menos atrativos, e a gente entra 25 com algo intermediário na nossa visão, né, que é uma super safra novamente, produção abundante, né, e preços um pouco mais retraídos aqui, como, né, ponderado entre soja e milho. Passando para o próximo slide, né? Então, ali estão os grandes ciclos, né? E aí, trazendo esses ciclos aqui para como é que conversa com a nossa tese, né? Que a gente vem falando aqui, comunicando com vocês nos últimos anos, nos Kepler Days. A gente fala bastante do Brasil sendo esse grande protagonista na produção de alimentos. A gente fala do déficit de armazenagem e isso se mantém. Essa tese está muito forte, está muito firme. A gente percebe que, mesmo em um ano de baixa, em muitos segmentos dentro do agronegócio, a nossa receita ela segue muito em linha com o ano passado e o volume produzido ele é inclusive superior ao ano passado, né? Inclusive superior aos últimos 3, 4 anos, né? Então a gente tem aí uma demanda consistente, muito por conta do que a gente vem falando na nossa tese, que é o déficit de armazenagem. Então esse é um ponto a ser reforçado. A nossa carteira de pedidos hoje ela está em par com o volume que a gente tinha em 2024 e, baseado no que a gente falou de ciclo no slide anterior, a nossa expectativa para o final, para dezembro de 25 aqui, é a gente entrar em 26 com uma carteira de pedidos superior ao que a gente entrou em 25. Então esse é um ponto que
a gente entende que está desenhando para isso, né? A gente vai acompanhar e vai trazer atualizações para vocês aqui nos próximos trimestres. Outro ponto da nossa tese de investimento é a industrialização do agronegócio. Então, a gente vê um agro que está se tornando cada vez mais profissional e cada vez mais industrializado, né? Puxado principalmente por biocombustíveis. Então, a gente vê uma revolução no etanol de milho e também biodiesel proveniente da soja, né? Temos 3 contratos vigentes e a gente assinou agora, recentemente, agora no mês de abril, a gente assinou o maior contrato dos últimos 5 anos por o fornecimento de uma indústria de etanol no sul do Brasil, que a gente vai fazer uma comunicação agora em maio, junto com o nosso cliente, em mais detalhes, né? Mas é um excelente prospecto, né? E é um faturamento que vai acontecer aqui no segundo semestre de 25. Então, essa é a tese, sólida e, né, seguimos muito confiante no mercado que a gente atua. E aí o segundo ponto aqui é a estratégia, né? Que para nós aqui ficou muito claro, né, nesse momento de um ciclo de baixa, né, que a gente fez os investimentos corretos no momento que o ciclo estava positivo. Então a Kepler se preparou para esse momento. A Kepler ela vem fazendo movimentos consistentes de diversificação do portfólio, né? Então a gente vê o nosso negócio internacional e o RS crescendo, né, o RS crescendo aí mais de 28%, com margens saudáveis, né? Esses dois segmentos juntos, com portos e terminais, passaram de 26% da nossa receita para 37% hoje. E é isso que nos ajuda a nos sustentar em um momento de ciclo mais baixo. Outro ponto importante da nossa estratégia, e a gente apresentou aqui 2 lançamentos que estão acontecendo nessa semana na AgriShow, todo o trabalho de P&D e lançamento de produtos que agregam valor aos nossos clientes, né? Quando a gente olha o percentual de receita de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos, ele saltou lá de 2019 de 6,5% da nossa receita total para 46% da nossa receita aqui em 2024. Então a gente vai seguir inovando e trazendo novos produtos para os nossos clientes e assim gerando valor aos nossos acionistas. Outro ponto que vale destaque na nossa estratégia, comunicada nos últimos Kepler Days, reforçada agora em novembro no Kepler Day de 24, é a monetização de dados, é a geração de receita através dos nossos ativos, né? Então nós temos aí mais de 2.000 unidades conectadas hoje, são aproximadamente 200 bilhões de reais que passam entre soja, milho, trigo, arroz, passam por essas unidades e a gente começa agora a conectar a cadeia e gerar valor com isso, né? Então celebramos um contrato, foi anunciado ontem à noite, a assinatura de um contrato com a XP, que nos leva a esse caminho. Estamos bastante otimistas com tudo que vai vir aqui nos próximos meses e anos, né? Então, isso tudo em estratégia, né? A gente está muito confiante que a gente está com a estratégia correta. Em gestão, né? A Kepler, né, em 2016, adotou a filosofia Lean e a gente segue muito fiel a toda a metodologia Lean, que traz melhoria contínua, né, e uma busca de eficiência em toda a cadeia produtiva nossa, né? E aí um exemplo de destaque aqui que a gente conseguiu, né, a gente já vem se preparando para esse momento de ciclo baixo, a gente já via isso lá no segundo semestre de 24, que essa maré vinha, a gente até comunicou isso com vocês ali no final do ano, e a gente fez reduções no nosso DNA aí na hora de 7% versus o primeiro TRI de 24, né? Então, isso aqui, né, a gente é 7% em cima da inflação, né? Então a gente conseguiu reduzir significativamente aí nosso DNA e a gente vai continuar aí com essa busca constante aí por eficiência. E outro ponto importante de gestão, que a gente não abre mão, é cuidar bem dos nossos clientes, né? Então, a gente viu aí uma evolução do nosso NPS também, que saltou aí de 36 no pré-pandemia ali em 2018 para 72 agora em 2024. Em 2024 a gente ainda teve um ganho de 1 ponto percentual de share, né? E isso muito embasado em excelência no atendimento, né? Então, a gente sabe que 70% dos nossos clientes eles já compraram Kepler no passado. É uma recompra aí no nível de iPhone, né, para ter uma ideia. E então a gente cuida muito bem desse cliente para ele voltar satisfeito e estar com a gente aí ao longo de toda essa jornada, né?
Então, de novo, a tese segue clara e sólida, estratégia, a gente segue fiel a essa estratégia e muito focado aí na gestão em todos os momentos, né? Não seria diferente aí nesse momento de ciclo um pouco mais de baixa. E aí, pessoal, esse gráfico aqui ele é muito ilustrativo. A gente levou algo parecido no Kepler Day, mas eu achei importante trazer aqui porque a gente está realmente no momento trazendo aqui uma EBITDA na casa de 15% nesse primeiro trimestre. E muita gente me pergunta, mas isso é bom, é ruim, o que está acontecendo, né? Então a gente tentou trazer aqui um pouco de perspectiva para vocês. Baseado no que a gente falou antes dos ciclos, né? A gente vê aqui o preço da soja, essa linha laranja, né? Então a gente vê que isso aqui é dólares por bushel, né? Então a gente vê a soja aqui na casa de 9, 10 dólares até 2020. A gente teve um ciclo fantástico de commodities durante e no pós-pandemia, né? Então a soja disparou aqui a 14, 16, 14 até 23 e aí começou um retorno aqui ao patamar de 11 e agora a gente está de volta a um patamar de 10 dólares o bushel na soja, né? Lembrando que a soja é esse grande derivador aí de entusiasmo, de oxigênio e investimento em todo o agronegócio, né? E a gente traz aqui embaixo a Selic, né? Então, relembrar aqui onde estavam as taxas de juros nos diferentes anos, né? E o que a gente percebe aqui? Que para dizer se o 15, 17% de EBITDA é bom ou é ruim, a gente precisa comparar com um momento parecido histórico, né? E o momento mais parecido, quando a gente olha aqui, histórico, é esse período de 15 a 17, onde a soja esteve no patamar que está hoje, 9 a 10 dólares, e os juros esteve no patamar que estão hoje, né? 14, 13, e aí o outlier aqui já entrando em 7% em 2017. Nesse período, a gente observa que o EBITDA da Kepler teve a zero, né? Uma média aqui de zero, né? A gente colocou menos 5%. E hoje, esse mesmo EBITDA, né? Olhando aqui o primeiro trimestre, né? E a gente acredita que 2025 será melhor do que o primeiro trimestre, né? A gente está trabalhando para que a gente melhore daqui nos próximos trimestres, mas vamos assumir aqui os 15 do primeiro trimestre. A gente vê que a gente saltou, né? Comparando maçã com maçã, no mesmo momento de mercado que a gente tinha lá em 2015 e 2017, a gente está com outro patamar de ciclo, né? Então, mesmo as baixas de ciclo para Kepler hoje estão em outro patamar completamente diferente de rentabilidade e, consequentemente, de geração de caixa, geração de dividendos, né? Que é o próximo ponto aqui que eu passo para o Renato para concluir. Obrigado, Bernardo. Bom dia novamente, né? Acho que um ponto que muito orgulha a companhia, né, é da companhia ser uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil, né? A maior configurada dentro de 2024 dentro do agro, né? No qual a gente pagou 75% de payout e chegamos a quase 9,2% no ano passado, né? Um ponto relevante aqui, acho que já dando um pouco de luz, né, ao que a companhia está fazendo, e a companhia espera se configurar novamente como uma boa pagadora de dividendos dentro de 2025. Em 16 de abril, a gente já pagou 70 milhões de dividendos, sendo 18 milhões de dividendos obrigatórios e 52 milhões de dividendos extraordinários. Então, isso demonstra a capacidade da companhia gerar caixa operacional e de visualizar que vai continuar gerando caixa operacional. Então, acho que esse é um ponto super importante. Mesmo num momento adverso, a companhia é capaz de gerar caixa operacional e antever que vai gerar caixa operacional, liberando 52 milhões de dividendos extraordinários ou 0,40 por ação. Um outro ponto positivo, né? A companhia fecha o primeiro trimestre com 55 milhões de caixa líquido. E geralmente, pela sazonalidade do negócio, o primeiro trimestre é o trimestre de menor caixa líquido da companhia. A companhia fez investimentos em CAPEX no primeiro tri da ordem de 17 milhões de reais. Então, isso significa que nesse momento adverso, a gente tem a tranquilidade de ter um caixa sólido, uma robustez operacional que nos permite fazer investimentos necessários na companhia e continuar tendo uma tranquilidade de não aperto por conta de incremento de juros e incremento de despesas financeiras.
Um outro ponto, e o Bernardo elucidou muito bem, né, a nossa estratégia, né, a nossa diversificação, o foco nosso na execução do nosso plano KV 2030, né? O primeiro ponto do nosso plano é cuidar bem do nosso cliente, né? 70% dos nossos clientes voltam com recorrência. Então, à medida que a gente vai crescendo o nosso NPS, isso torna a grande possibilidade de ter mais vendas futuras junto a esses clientes. Um outro ponto que também faz parte da nossa estratégia é a expansão de mercado, né? E a gente aprofunda os nossos negócios na indústria de biocombustíveis, na industrialização do agro, né? E a gente divulga hoje que assinou um contrato de grande valia para a companhia, que vai ser receitado ao longo do segundo semestre, o maior contrato dos últimos 5 anos da companhia. E também assinamos um contrato com a XP ontem, Procer XP, que também é o primeiro passo aí da monetização de dados da companhia. Então, a gente enxerga um 2025 com o primeiro semestre, como a gente mencionou, com margens um pouco mais apertadas, né, tal qual a gente tem agora nesse primeiro TRI. A gente consegue ver uma inflexão gradual já a partir do terceiro trimestre e a gente espera ter um segundo semestre de maior volume de vendas, dado a safra que está sendo colhida agora, né, e que propiciará melhores condições de negociações comerciais mais à frente. Agora eu gostaria de abrir a perguntas, né? E nosso muito obrigado a todos os atendentes da reunião aqui e mais uma vez aos nossos grandes acionistas. Hoje nós temos mais de 84 mil acionistas e é um prazer falar com todos vocês. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada de acordo com o tema anunciado. Se a sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de Relações com Investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Lag, da XP Investimentos. Por favor, Sr. Lucas, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Bernardo, Renato. Eu tenho um tema que eu queria explorar com vocês, pensando na dinâmica de precificação da companhia, né? A gente viu essa receita caindo ano contra ano, acho que não por conta de volume, né, como vocês mencionam, mas por conta dessa questão de preço mais baixo, que acabou resultando nessa rentabilidade pior ali quando a gente compara com o quarto tri e primeiro tri do ano passado. Mas mais para entender, assim, porque fazendo uma conta simples aqui, tentando anualizar o que seria o retorno sobre capital desse primeiro trimestre de 2025, né? A gente chega ali num nível anualizado do primeiro tri de algo na casa de 14% ali de retorno sobre o capital investido, né, que infelizmente no contexto atual acho que não paga, né, o custo de capital que a gente tem no Brasil hoje. E aí, para entender qual que é o limite, né, que vocês enxergam em precificação e como que vocês pensam nesse limite na hora de precificar o produto. Então, faz sentido pensar nessa ótica de retorno sobre o capital? Existe talvez uma possibilidade de vocês rodarem num nível abaixo do que seria um custo de capital apropriado hoje, à medida que você meio que compartilha com o cliente, né, esse contexto pior de rentabilidade da indústria, do agro no Brasil, que a gente vê de uma maneira geral. Então, assim, é mais para pensar como que é o racional da companhia, né, em relação à precificação nesse contexto de retorno sobre o capital e custo de capital que a gente vê hoje no Brasil. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Acho que é uma pergunta relevante, né? E vamos procurar dar um pouco de luz aqui, um pouco mais de contexto, né? Então, acho que olhando, dividindo a companhia num segmento fazendas e agroindústrias, né? E os outros segmentos, negócios internacionais, portos e terminais e reposição e serviços.
Parte de reposição de serviços, né, negócios internacionais e portos terminais, a gente não tem uma pressão de preços tão consolidadas, né? A gente não vê uma queda de preço, as margens ficaram praticamente estáveis, né, quando a gente olha comparativo junto ao primeiro TRI de 2024, mesmo crescendo nesses segmentos, né? Acho que é importante mencionar que a gente tem 60% em fazenda e agroindústrias e 40% nesses outros três segmentos, segmentos que mantiveram suas margens estáveis. No setor de fazenda e agroindústrias, sim, a gente vê uma pressão de preços, né? Então a gente vê que as margens brutas caíram em torno de 15% quando a gente compara com o primeiro TRI de 24. A gente tem um ROIC anual, quando a gente enxerga de algo como 28%, mas se a gente for olhar o TRI especificamente, esse ROIC está um pouco menor, né? Então, dois contextos. Acho que a gente não pode olhar somente o TRI, né? Acho que a gente sempre olha os 12 meses, dado a sazonalidade do nosso negócio. Então, a gente tem uma concentração um pouco maior no terceiro trimestre e no quarto trimestre de negócios. Mas sim, a gente olha que, à medida que a safra sendo colhida, uma safra melhor, o preço de milho melhorando um pouquinho, a gente tem uma dinâmica negocial daqui para frente melhor de precificação, né? Nesse momento, a gente sofre no setor de fazendas um pouco mais por uma questão de crédito restrito. Aqui a gente sente um pouco as não liberações de PCA, né, que impactam diretamente esse segmento. O setor de crédito mais estruturado, que é o setor de agroindústrias, né? Os CRAs, LCAs também impactam esse segmento. Então, a gente tem uma pressão aqui muito voltada em preço por conta de escassez e de juros um pouco mais caros. Mas, à medida que a safra se sobrepõe e a gente tenha preços melhores de commodities, a gente consegue precificar de certa maneira. O teu ponto é super válido, acho que a gente olha isso, né? Mas a gente tem que olhar de uma maneira mais anualizada, dado a sazonalidade do negócio. Obrigado, Lucas. Boa, Renato, obrigado. Acho que era mais um exercício para ver o que seria um pior cenário mesmo, né? Porque acho que mesmo nesse contexto de primeiro tri mais fraco, pensando em ignorar a sazonalidade, qual que seria o nível de retorno implícito, né? Mas com certeza, acho que tem que, levando em consideração a sazonalidade, ainda seria um nível de retorno talvez um pouco acima ali do custo de capital. Mas perfeito, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, o senhor pode prosseguir. Tudo bem, pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. São duas bem rápidas aqui, né? Uma com relação ao comentário que o Bernardo fez ali na apresentação. Ele comentou que a companhia espera, né, tem trabalhado para que 2025 seja um ano melhor do que foi o primeiro TRI desse ano. Eu queria entender se existe aqui já, né, alguns sinais, enfim, que façam a companhia acreditar nisso, o que a gente pode olhar aí de backlog de pedidos para frente, obviamente pensando mais aqui em fazenda e agroindústria, que eu acho que é o que veio pior nesse primeiro TRI, quais que são os sinais aqui, né, que a gente poderia esperar? E a segunda, é, o Renato comentou, né, sobre esse novo contrato que deveria ser relevante para o segundo semestre, especificamente, uma companhia já teve. Eu queria entender um pouco mais sobre esse contrato, enfim, algumas características, o que puder comentar sobre ele, a rentabilidade, acho que é legal para a gente ter uma cor aqui de número. Obrigado. Keith, obrigado aí pela pergunta. E sim, a gente tem sinais bastante claros de uma aceleração em vendas, né? E os sinais começam pelo nosso CRM, então a gente tem registrado todas as visitas que a equipe faz, o volume de negócios estão em negociação e a conversão desses negócios para carteira, né? Então hoje, né, sentado aqui, no final de abril, a nossa carteira ela está igual à carteira que a gente tinha em 24 em volume, né, com uma entrada bastante importante aí no começo do funil, então nos remete aí a um abril, maio, junho de volumes superiores ao que a gente teve no mesmo período do ano passado, né? Então, acho que o ambiente todo ele é mais favorável, a gente enxerga aqui
em 25 do que ele foi nesse mesmo período lá em 24. Então, os sinais são bastante claros. E aí, talvez com relação à pergunta do contrato, a gente vai divulgar ele em mais detalhes, está muito feliz com ele, né? Contrato assinado é sempre muito bom, é o maior negócio fechado dos últimos 5 anos, é dentro do segmento de etanol, né? De produção de etanol através de cereais, e mais detalhes vão ser anunciados agora em maio junto com o cliente, né? Mas o que a gente pode dizer é que ele está com a receita prevista para acontecer principalmente no segundo semestre, talvez um 20%, 10, 20% entre ainda em 26. E a rentabilidade dele ele está, né, programado e previsto para estar um pouco superior ao que a gente está apresentando aqui, inclusive no primeiro trimestre. Né? Então, a rentabilidade aí que nos leva aí a patamares mais saudáveis para o segundo semestre. Só complementando um pouco, então esse contrato, como o Bernardo falou, né, vai ter um comunicado junto com o cliente adquirente, né, no próximo mês aí. Acho que dado a relevância e a importância desse contrato, né, ele vai ser receitado, grande parte dele, ou algo como 80% entre terceiro e quarto tri, né? Então esse contrato vai ter a receita, acho que vai um pouco no contexto que o Bernardo explicou anteriormente, né? Como é que é feita a dinâmica de venda, o contrato foi vendido, vai ser receitado entre terceiro e quarto tri. Ele tem margens muito mais similares ao que a gente, no setor de agroindústrias, ao que a gente receitou no ano passado, do que o que a gente está receitando agora nesse momento. Né? Então, acho que é um contrato importante para a companhia, um contrato importante para dar uma base de sustentação importante para o início do terceiro e quarto tri. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Pedimos, por favor, que aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Tomás, do Valor Investimentos. A cafeicultura tem se destacado por suas margens elevadas e volume expressivo de investimentos. Considerando esse cenário promissor, quais iniciativas a Kepler tem adotado para ampliar sua presença no setor de café? Sou do Espírito Santo e tenho observado que muitos silos em indústrias de café da região não são da Kepler. Como a companhia enxerga essa oportunidade de mercado? Né? O café realmente está passando um ciclo fantástico, né? E por coincidência eu tive com o superintendente da Cochupé na semana passada, que é a maior cooperativa, o maior exportador de café do planeta, né? E o maior silo de café do mundo é Kepler lá na Cochupé, né? Então a gente vê aí com muito bons olhos aí essa aceleração do mercado de café. É verdade que não é um segmento tradicional da Kepler, né? Dos últimos 100 anos, né? A gente está muito mais na trilha aqui da soja e do milho, né? Sendo aí os nossos carros-chefes, né? Mas a gente vê sim o mercado de café como algo de interesse, né? A gente já oferece, na verdade, a armazenagem, os nossos secadores também podem ser utilizados aí para a secagem do café. E aí existe todo um outro portfólio, né, do beneficiamento do café que é bastante diferente de grãos, que ainda não está no nosso radar uma entrada orgânica, né, ou M&A no curto prazo. A gente não enxerga isso. Mas, sem dúvida, vamos explorar aí as oportunidades no estado do Espírito Santo, grande produtor de Conilon, né, e colocar a marca Kepler mais presente lá. Obrigado pelo ponto. Peço que aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que tenham o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ronaldo Bueno, pessoa física. O que a Kepler está projetando com o custo de venda versus receita líquida ao longo dos últimos trimestres?
Ronaldo, bom dia. Obrigado pela pergunta, né? A gente verifica, né, que a gente teve um crescimento do CPV, né, quando a gente compara primeiro TRI de 24 contra primeiro TRI de 25, né, da ordem de 8%. Mas se a gente olhar o número e estratificar o número absoluto, a gente teve um crescimento de apenas 5%, né, quando a gente olha reais, né, e a gente teve um aumento de volume da ordem de 4%, né? Então, efetivamente, o que teve de incremento no nosso CPV está basicamente atrelado à inflação mais aumento de volume. Quando a gente enxerga o ratio, né, o percentual do CPV que a gente verifica, né, ele tem um incremento de 8%, e o efeito disso é muito mais pela queda no preço do que pelo incremento no custo. Os nossos custos se mantêm estáticos, muito bem controlados, né? A gente tem uma equipe que tem trabalhado muito nessa questão de custeio, trabalhar junto aos fornecedores em melhorias, a engenharia tem trabalhado muito nisso. Então, a gente espera manter os nossos custos a níveis similares ao que a gente teve no ano anterior, e a gente espera ter uma dinâmica de preços melhor a partir das próximas negociações, que nos permite trazer esse percentual para baixo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Reinaldo Veríssimo, pessoa física. Como vocês estão avaliando o formato que o Plano Safra 2025-2026 vem tomando até o momento? Existe uma preocupação de que um eventual aumento na taxa de juros possa comprometer o apetite dos produtores por investimento? E diante da queda registrada na área de portos e terminais, que medidas têm sido adotadas para mitigar esse cenário e retomar o crescimento desse segmento? Está aqui na parte de juros, né? Primeiro, obrigado pela pergunta, né? Então, primeiro, acho que o PCA na safra passada, né? Ele foi um PCA inicialmente aprovado ali em torno de 8 bilhões, né? Só que, de fato, o que chegou na ponta foi algo como 3 bilhões, né? Tínhamos uma taxa ali entre 7,5% e 8,5%, mas efetivamente o dinheiro não chegou na ponta, né? Acho que isso inibe um pouco o investimento. O que a gente tem ouvido, né, e conversando com bancos parceiros, né, acho que é algo que a gente sempre mantém esse contato para sentir como é que vai ser a liberação do próximo PCA. A gente entende que ele deve fazer com que flua mais os recursos para a ponta, né? Então, acho que isso é muito importante, chegar esse dinheiro na ponta. E em termos de custo, né, sempre vai ser um diferencial de juros do PCA frente à Selic, né? Então, se efetivamente a taxa Selic o ano passado estava em torno de 11%, o PCA ficou em torno de 8%, o que a gente entende que acontecerá é uma taxa entre torno de 10,5% e 11%, né? O que fará com que esses investimentos voltem a acontecer, principalmente esse dinheiro chegando na ponta. Então, a gente vê com mais um olhar positivo, né, o plano que vai ser liberado de PCA do que em relação ao ano anterior. Um outro ponto, a gente vê os entes governamentais já falando um pouco mais da questão da inflação, né, associada a alimentos, né? Então, de fato, a gente vê que efetivamente o fato de não ter armazenagem pode gerar, em alguns momentos específicos, um incremento de inflação, e isso faz com que os governos e os órgãos aí de desenvolvimento possam liberar um pouco mais de dinheiro para a ponta. Em relação a portos e terminais, primeiro, acho que é importante ressaltar que a gente teve um aumento na margem percentual em portos e terminais, apesar da queda em termos de faturamento. E aqui é muito importante mencionar, né, que geralmente portos e terminais são grandes projetos e concentrações. Então, a gente teve no primeiro TRI de 24 2 ou 3 projetos que concentraram valores expressivos, né, e nesse momento a gente não está tendo essa concentração. Importante mencionar que nós temos um pipeline de negociação muito grande em portos e terminais que podem gerar receitas ou ao final do último TRI ou ao início de 26. Aí eu não sei se o Bernardo gostaria de complementar essa questão. Reinaldo,
Sem dúvida, né, como a gente viu na apresentação dos ciclos, os juros têm um impacto importante no nosso negócio, né, e além dos pontos que o Renato trouxe aqui, o que a gente tem feito? Acelerar o RS. Então, o RS depende menos de financiamento, são, né, peças, reformas de menor valor, mas de grande volume, né? Então, a gente viu um crescimento aí de mais de 28% no primeiro trimestre. Isso foi intencional, nessa aceleração no RS, pensando no momento que a gente está passando. E de negócios internacionais. Tem outra dinâmica de juros também, nada a ver com o que a gente está vivendo aqui no Brasil em muitos casos, né? E a gente viu um crescimento de mais de 70% dos negócios nacionais em 24 já, e receita está subindo 5% aqui no primeiro trimestre, mas as vendas para negócios nacionais estão crescendo mais de 20% nesse primeiro trimestre. Então, isso vai sustentar aí as receitas do segundo trimestre em negócios nacionais em crescente também. E aí um ponto interessante, né, para falar de juros, né, quem diria que a gente estaria colocando a Argentina aqui no mesma frase quando falando de juros, né, a gente vê uma melhora na situação econômica, fiscal, né, dos nossos vizinhos, e inclusive eu tenho uma viagem para a Argentina para viajar lá 2.000 quilômetros, visitar alguns clientes, e a gente foi de zero faturado na Argentina nos últimos 5 anos. Ano passado faturamos 5 milhões de reais. Esse ano a gente tem o objetivo de faturar entre 20 e 45 milhões de reais na Argentina por conta dessa maior estabilidade fiscal. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível do chat. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Pádua. Bom dia! As perspectivas de entregas da empresa para os próximos trimestres são de melhora? Há uma visão de reversão da queda do lucro, como ocorreu nesse trimestre? Carlos, obrigado pela pergunta. A gente vê, Carlos, um avanço nos volumes, né, conforme o nosso negócio também possui uma sazonalidade aqui no segundo semestre, né? Então, como eu disse antes, as vendas e a nossa carteira de pedidos está muito similar a 24. Então, a receita ela vai acompanhar muito próximo os volumes, né, de 24, volumes até um pouco maior, só que com um preço um pouco menor, então em reais andando aí em linha com 24, né? Isso que a gente espera aqui para os próximos trimestres. A rentabilidade, a gente vê aí um primeiro semestre muito parecido com o primeiro trimestre e uma melhora gradual para o segundo semestre, né? Não é uma revolução, né? Não é um salto, não tem nenhum fator macroeconômico ainda que nos mostre aí uma transformação, mas sim a gente espera fechar 2025 num patamar superior ao que a gente viu aqui no primeiro trimestre. Peço que aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem dos senhores Lucas Henrique e Pedro Lima. Como estão vendo essa guerra tributária entre China e Estados Unidos? Tem alguma oportunidade para Kepler? Lucas e Pedro, obrigado aí pela pergunta do $1 milhão, né? Essa é uma que óbvio que, né, talvez a resposta padrão é não sabemos ainda todas as informações, o que vai acontecer e a volatilidade dessas decisões, né? Mas em linhas gerais, né, existem talvez alguns caminhos que podem discorrer do que está acontecendo principalmente entre China e Estados Unidos. Uma é se realmente houver um distanciamento entre China e Estados Unidos, de médio e longo prazo, né? Porque agora está distante, mas pode chegar a um acordo, né? Mas em mantendo-se uma distância entre China e Estados Unidos, o que os especialistas que a gente vem conversando dizem é que aí sim o Brasil pode se beneficiar, né? Vai ter um direcionamento das compras de soja para o Brasil, soja, milho, proteínas, né? O que ajuda a elevar um pouquinho aí o preço doméstico, né? E aí gera mais caixa, gera mais investimento por parte de toda a cadeia, né? Então esse seria um cenário positivo, né?
Outro cenário é que China e Estados Unidos, né, cansem aí de um combate e cheguem num acordo e tudo continue próximo da onde está hoje, né? Não vou emitir uma opinião pessoal aí, mas é um cenário aí também com uma probabilidade alta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Saulo Santana, pessoa física. Poderiam atualizar sobre o andamento do programa de recompra de ações e se há expectativa de novos anúncios de dividendos ainda em 2025? Bom dia, Saulo. Obrigado pela pergunta, né? Como é público, o nosso programa de recompra de ações ele finalizou ao final de março, né? 25/3 de 2025. Nesse momento, nós não temos um programa de recompra em place, né? Mas é algo que pode ser avaliado futuramente pelo Conselho de Administração da companhia. Em relação a dividendos, né? Como eu mencionei, a gente já distribuiu agora em abril 52 milhões de dividendos extraordinários, né? E, geralmente a companhia analisa ali por volta do terceiro tri a geração de caixa operacional da companhia e geralmente propõe dividendos já intermediários, né? Então a gente espera ter essas discussões futuramente. Novamente, o anseio da companhia é continuar pagando o nível de dividendos que vem pagando nos últimos anos, e a gente entende que com a melhora no segundo semestre do caixa operacional, a gente tenha espaço para fazer isso, né? Então, acho que a gente pretende ser uma empresa super constante do ponto de vista de pagamento de dividendos, super fácil de analisar. Então, olhando o histórico da companhia, a gente espera que tenha capacidade de gerar dividendos adicionais aos que já foram pagos no início do ano. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Levantar a mão. E aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Fagundes, da NFL Capital. Esse novo grande contrato não está representado ainda na linha de adiantamento de clientes no balanço, correto? E podem dar uma atualização sobre vendas de novos produtos de tecnologia via Procer? Perfeito. Eu começo aqui com a questão de adiantamento para clientes. Primeiro, bom dia, Pedro. Não está na linha de adiantamento de clientes. Ele pode vir a perdurar a partir do próximo TRI, dado que ele tem uma antecipação de pagamentos, mas nesse momento, nos 120 milhões que a gente tem de adiantamento de clientes em nosso balanço, ele não configura. Acho que é importante dar um pouco de luz aqui também, né? A gente vê o consumo de capital de giro, 74 milhões do consumo de capital de giro vem de uma diminuição de adiantamento de clientes. Isso é sazonal. Então, por isso que eu menciono que o primeiro TRI, geralmente, ele tem um nível de caixa líquido menor, mas à medida que as vendas vão melhorando e vão incrementando, né, e dada a sazonalidade do negócio, mais adiantamentos devem compor. Esse é um dos fatores que vai compor nos próximos meses, vai incrementar esse adiantamento de clientes, dado que a dinâmica do nosso negócio prevê antecipações frente ao início dos envios dos projetos, né? Passar para o Bernardo aqui para falar da Procer. Maravilha, Pedro. Obrigado pela pergunta. A gente está muito animado com a Procer, né? A gente pode dizer aqui que do ano de aquisição, né, de 23 para 25, nossa expectativa é de um crescimento de 100% no negócio da Procer, e ele está alavancado em 3 grandes pilares, né? O primeiro, e o que deu esse crescimento até aqui, é a sinergia com a área comercial da Kepler, né? Então, só para te dar um exemplo claro aqui, a Procer possui aí 10 vendedores, 10 pessoas no time de campo de vendas, e a Kepler tem 120, né? Então agora a Procer possui mais de 100 pessoas aí auxiliando na venda, aproximação com clientes e gerando valor. Então esse é o primeiro que já está sendo entregue aí junto com a sinergia. O segundo ponto de crescimento para a Procer, que a gente espera que já em 25, é um crescimento de portfólio. Então a gente está, né, a gente diz que a Procer é a Apple Watch dos silos, né? E agora a gente está trazendo para o mercado outros produtos de tecnologia e eletrônicos que geram valor, que estão, né, relacionados
ao nosso cliente na operação aí de transporte e armazenagem de grãos, né? Então, por exemplo, quadros eletrônicos, sensores 3D, sensores né, que trazem segurança aí para toda a operação do nosso cliente. Então, esses produtos estão sendo lançados aí, trazidos aqui já em 25, né, e vão acelerar aí o crescimento da Procer esse ano e do ano que vem. E a terceira frente, que é importante para a Procer, para o desenvolvimento e na nossa estratégia, né, nos motivou muito para essa aproximação, que é toda a parte de geração de valor através dos dados, né? Então, a Procer, sendo esse Apple Watch, ela possui uma informação única do agronegócio brasileiro, né? E com isso a gente consegue conectar diferentes elos da cadeia, né? Então, a gente está agora conversando, fechamos um negócio com a XP essa semana, né? Anunciado ontem à noite. É uma forma de gerar valor através dessa plataforma que é a Procer, né? A gente está em contato também com seguradoras, com empresas de logística, e todos manifestam muito interesse em ter essa conectividade e esses dados para melhorar as suas operações, né? Então, esse é uma camada de valor que vai ser pouco receita mesmo que a gente vai ver em 25, né? Essa é uma estrada que a gente está construindo, mas é um pilar aí estratégico bastante importante que vai nos trazer aí bons frutos aqui no final, talvez, de 25 e início de 26. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Bernardo para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo, estar aqui com a gente, escutando e trocando essas ideias sobre aonde estamos, né, com a nossa queridíssima Kepler, né? E para fechar, eu queria voltar na solidez da nossa tese. Então, a gente continua acreditando nesse nosso Brasil, protagonista mundial na produção de alimentos, né? Líder, claro, com vantagens competitivas aí extraordinárias, né? E no segmento mais necessário, né? Com a maior oportunidade dentro desse agronegócio, que é a armazenagem, que é a movimentação de grãos, né? Então, a gente está muito, muito feliz com a nossa tese, muito feliz de estar nesse mercado que estamos. A estratégia, né, reforçar aqui que fizemos investimentos assertivos nos últimos anos para diversificação, para digitalização, para lançamento de produtos, investimentos estratégicos que nos colocaram num lugar completamente diferente do que no passado em ciclos parecidos, né? Então, a gente vê que esses investimentos, né, mostram que os ciclos de baixa de mercado são estruturalmente mais altos hoje, né? Nós estamos realmente em outro patamar, né? Então, uma Kepler que nos últimos 30 anos aí, né, oscilou muito em resultados, a gente vai oscilar menos, essa é a nossa expectativa. E aí, em gestão, né, reforço aqui nosso compromisso com a metodologia Lean, a busca constante por eficiência, por, né, melhoria contínua. Isso está no nosso DNA. Existe uma frase em japonês que é o Kaizen, né, que é a melhoria contínua, que é parte da metodologia Lean, e nós temos mais de 1.000 Kaizens por ano apresentados pelos nossos funcionários, né, de diferentes níveis na fábrica, na logística. Todo mundo está buscando melhorar, fazer melhor, fazer mais eficiente, né? Então, isso é muito bacana. A gente vai continuar fiel a essa cultura Lean de boa gestão. E aí, por fim, eu queria deixar um agradecimento aqui, primeiro, ao time de Sangue Laranja, né, o time que veste a camisa no dia a dia, trabalha de sol a sol, no campo, na fábrica, né, e atendeu aqui nesse primeiro trimestre 1.899 clientes, né? São 400 clientes a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, nós estamos próximos e atendendo bem os nossos clientes. Então, muito obrigado a esse timaço da Kepler. E, né, obrigado aí também a esses mais de 1.800 clientes pela confiança, pelo negócio de vocês. A gente sabe que cada projeto é a realização de um sonho, é um marco importante para vocês. Então, a gente tem muito orgulho de estar com vocês, né? Muito obrigado pela confiança. E, por fim, né, dar um agradecimento pela confiança dos nossos aí quase, né, mais de 80 mil acionistas, né? E como o Renato comentou aqui, a gente teve 7 novos mil acionistas que entraram aqui no primeiro trimestre. Então, boas-vindas a vocês e é muito bom né, contar com a confiança de vocês. A gente vai seguir trabalhando muito aqui para melhorar cada dia mais.
Um grande abraço para vocês e até o próximo trimestre. A videoconferência de resultados da Kepler Weber foi concluída. Em caso de dúvidas, por favor, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.